Em primeiro lugar, a curva de indiferença poderia não ter uma linha tangencial, como na figura 5.2. Bom, então hoje quero continuar tratando sobre escolha ótima. E o que é essa escolha ótima? É a posição ótima de consumo onde situa-se a curva de indiferença, onde ocorre a tangência entre a reta orçamentária e a curva de indiferença. O que é uma curva de indiferença na economia? É a posição em que o consumidor tanto faz para ele consumir entre a cesta de consumo A e B, contanto que esteja nessa curva de indiferença, que você imagina um gráfico cartesiano, o X a base, produto cesta de consumo A e Y cesta de consumo B. Então existe uma curva de indiferença em que tanto faz se ele consumir o produto B ou A, contanto que esteja respeitando essa curva de indiferença. E aí existe a restrição orçamentária, que também está nesse gráfico, só que ele forma inclusive um ângulo de 90 graus e ele é bem reto, assim, sabe? Tentando mostrar aqui, né, que não edito o vídeo, mas tem o eixo X, Y, é restrição orçamentária, é o quanto que a pessoa pode consumir de fato, tem que estar abaixo disso, né? E aí, essa tangência que ocorre, dessa escolha ótima do consumo, essa curva de indiferença e a restrição orçamentária, o nome que se dá a isso é escolha ótima. Só que aí existe uma pergunta, né? Quando então o não cruzar implica tangência? Existem algumas exceções, vamos ver isso no vídeo de hoje. Em primeiro lugar, a curva de indiferença poderia não ter uma linha tangencial, como na figura 5.2, que é um outro gráfico também que mostra cesta de consumo 1 e 2, e aí você tem a restrição orçamentária, e aí a curva de indiferença ela não toca, na verdade, né? Suavemente, pelo menos. A curva de diferença apresenta aqui uma quebra no ponto de escolha ótima, e a tangente não está definida, uma vez que a definição matemática da tangente requer a existência de uma única tangente em cada ponto. Esse caso não tem importância econômica, constitui mais um ruído que qualquer outra coisa. Então essa é a primeira exceção. A segunda exceção é mais interessante. Suponhamos que o ponto ótimo ocorra no ponto em que o consumo de um bem seja zero, como na figura 5.3. Pena que eu não edito o vídeo, senão deixava o gráfico aqui, né? Porque esses gráficos de reta orçamentária, curva de indiferença, eles possuem uma infinidade de variações. Suponhamos que o ponto ótimo ocorra no ponto em que o consumo de um bem seja zero, como na figura 5.3. Nesse gráfico nós temos ali cesta de consumo no eixo y, X e cesta de consumo 2 no eixo Y. Reta orçamentária inicia-se e finaliza-se na primeira curva de indiferença. Ou seja, tem uma curva de indiferença 1 e 2 e 3 e elas estão acima da reta orçamentária, fora da capacidade da pessoa consumir. Bom, suponhamos que o ponto ótimo ocorra no ponto em que o consumo de um bem seja zero, como na figura 5.3, assim as inclinações da curva de indiferença e da reta orçamentária são diferentes, mas a curva de indiferença ainda não cruza a reta orçamentária. Dizemos que a figura 5.3 representa um ótimo de fronteira, enquanto que no caso da 5.1 representa um ótimo inferior, né, quando ele está abaixo da escolha ótima. Se quisermos eliminar os gostos bizarros, podemos esquecer os exemplos da figura 5.2, que é onde há aquela quebra gráfica, e se quisermos nos restringir apenas aos ótimos inferiores, podemos excluir o outro exemplo. Se tivermos um ótimo inferior com curvas de indiferença suaves, as inclinações da curva de indiferença e da reta orçamentária deverão ser iguais, porque se fossem diferentes, a curva de indiferença cruzaria a reta orçamentária e não poderíamos estar no ponto ótimo. Para finalizar o vídeo de hoje, encontramos, pois, uma condição necessária para a escolha ótima. Encontramos, pois, uma condição necessária que a escolha ótima deve satisfazer. Se a escolha ótima ou envolver o consumo de um pouco de ambos os bens, de modo que seja um ótimo interior, a curva de indiferença necessariamente tangenciará a reta orçamentária. Mas será essa condição de tangência suficiente para que a cesta seja ótima, a cesta de consumo? Ou seja, no melhor dos mundos para o consumidor? Se encontrarmos uma cesta em que a curva de indiferença tangencia a reta orçamentária, poderemos estar certos de que essa cesta constitui uma escolha ótima? Essa é uma pergunta, né? E eu deixarei para o próximo vídeo tentar responder isso aí, né? Fico por aqui então e estou construindo, como já disse, uma playlist sobre microeconomia que faz parte de uma playlist geral sobre economia. O livro Texto Base do Varian. Valeu! Eita, perdi conexão, vou ter que desligar lá pessoalmente. Pessoalmente não, né? Distante do controle, vamos ver.